6 anos de muita história, 6 anos de uma televisão que chegou para fazer a diferença, com jovens e com muito ainda por aprender. Mas ainda assim continuamos a mostrar aquilo que somos capazes de fazer. Não é, Cátia João? É verdade, Afonso Paulo, e uma televisão querida por todos, que já alcançou por isso é que está no coração dos angolanos. Exatamente. Por isso mesmo vamos acompanhar mais uma felicitação da Ministra da Ação Social. Antes disso, Cátia, vamos brindar os nossos telespectadores com uma música do Henrique Sozinho. Até porque festa tem de ter música. Festa sem música não é festa. Então pronto, vamos a isso. O Henrique Sozinho vai mais uma vez oferecer-nos um brinde musical nesta manhã, quando são 9h25. Depois disto, o caro telespectador vai conhecer duas entidades administrativas. Vão conversar connosco, vamos saber um pouco dessa relação Palanca TV e administrações, mas não vamos revelar os nomes por agora. Vamos ouvir a música de Henrique. Surpresa! Muito bom. Venha e veja a Cabinda, a fotografia real da nossa província. Venha e veja a Cabinda, a fotografia real da nossa província. Wiza umona Cabinda, a fotografia real da nossa província. Asiane, ilema minga kumikonje, kuyema kumasabi, aidukula zenze. O que se fez, o que se faz, e ainda há por fazer. Do norte ao sul, do mar ao leste, Cabinda convida. Venha e veja, gente hospitaleira e acolhedora, Europa, América, das Áfricas. Cabinda convida, venha e veja. Floresta de Mayombe, sete maravilhas. Cabinda do Macongo, Cabinda do Maluango, Cabinda do Mangojo, Era Zarafe. Cabinda do Macongo, Cabinda do Maluango, Cabinda do Mangojo, Serra do Moabi, Bacama, Matafala e Maieia, o verde do Mayombe, mar, rios, lagos e lagoas. Cabinda é uma beleza. Cabinda, a fotografia real da nossa província. Venha e veja a Cabinda, a fotografia real da nossa província. Ilema minda kumikonje, kuyema kumasabi, ailukula nzenze.
A bela canção de Henrique Sozinho. O Henrique vai ainda voltar nos próximos momentos. Agora são 9h30. Cátia João, é chegado o momento? É chegado o momento, Afonso Paulo, de revelarmos, atenção, revelarmos os nossos convidados. Quem são eles? São eles, o administrador de Belas, Miguel Almeida. Bom dia e seja muito bem-vindo a este especial PTV. Muito obrigado e agradeço pelo convite. Estendo a minha saudação a todos os funcionários Muito bem. da TV Palanca e também dos telespectadores. Muito bem. E muito bom dia, Sr. Administrador De da Talatona. Muito bom Sr. dia. Rui Duarte. Bom dia. É um prazer estar aqui no Palanca TV e desde já os meus parabéns aos 6 anos que o Palanca TV faz aqui no nosso município de Talatona. Pois, Muito bem, porque o nós prazer somos parte deste município. Exatamente. O prazer é todo nosso. Sintam-se em casa, por Muito favor. obrigado. Muito bem. E agora vamos partir para as felicitações. Vamos Sim, olhar vamos. para a felicitação da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves. A vossa atenção. Principalmente congratulamos que a maior parte que agarra esse projeto, este programa da TV Palanca são jovens. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de poderem informar com verdade dentro daquilo que é visível do desenvolvimento do país a nível das comunidades e também informar com verdade, tendo o primeiro contato com os órgãos competentes quando verificarem que o grau de pobreza, miséria ou questões de violência na alerta de poderem contribuir para minimizar ou reduzir os problemas. Então nós gostaríamos de reforçar a nossa confiança com os órgãos e meios de comunicação, em particular com a TV Palanca, e dizer que o homem nasce, cresce e morre. Dentro deste percurso, nada é feito a curto prazo. As pessoas crescem, chegam a uma altura, amadurecem. E quando chegam na fase da maturidade, então quer dizer que têm que levar as coisas com responsabilidade, lealdade pelo aquilo que vocês fazem, de modo que vocês possam conquistar maior e cada vez mais credibilidade. É isso que nós apelamos. E vocês vão contribuir de irem divulgando a nível das comunidades o que é que de bom, o que é que de positivo já foi feito e o que é que depois ainda poderão fazer. Quando depois puderem, até às vezes, ligarem mesmo aos órgãos, se as coisas não forem muito claras, tentarem averiguar, para quando vocês informarem, serem com credibilidade, com veracidade, porque aí depois torna-se uma grande televisão como todas as outras no mundo. Eu felicito, felicidade à juventude, força, coragem e desenvolvimento e mais tecnologia de cada vez para vos dar uma abrangência de atuação melhor e maior. As palavras da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, e a seguir temos as palavras da senhora Governadora da província de Luanda, Ana Paula de Carvalho, a felicitar os felizes, passo o pleonasmo, 6 anos da Palanca TV. Eu gostaria de, desde já, parabenizar-vos e desejar êxitos que continuem com o trabalho que tem sido feito até aqui e sempre a melhorar, não é? No sentido de melhorarmos cada vez mais, aproveitar, também deixar aqui uma mensagem para passarmos mais aqueles exemplos positivos que temos na nossa cidade e no nosso país. Ser também agentes sensibilizadores, quer para o combate à pandemia do Covid que assola o Angola e o mundo, e também para as questões quer ambientais, quer de limpeza, todos nós estarmos unidos com o vosso apoio. A comunicação desempenha um papel muito importante
E é preciso passarmos aqueles aspectos positivos que temos, também divulgar mais. Temos muita coisa bonita e podemos ver aqui mesmo nesta feira, muita coisa local que tem um valor nutricional excelente, tem menos conservantes e que devemos também aproveitar. Mas, continuação de um bom dia e êxitos à juventude, que não se desanime diante, muitas das vezes, das dificuldades. Todos nós fomos muito jovens também e pelo caminho tem-se dito, mesmo a rosa tem espinhos, né? Temos que saber superar essas dificuldades e quando encontramos uma pedra, em vez de tropeçar, fazer dela um degrau. Que continuem a lutar para ter um trabalho cada vez melhor, é o que nós desejamos à Palanca TV. Muito bem, foram então as felicitações das nossas governantes, a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, e também da nossa querida Governadora Provincial de Luanda. E é neste sentido que nós vamos já conversar com os nossos convidados. Pois, vamos então conversar com os senhores administradores de Belas e também do município de Talatona. Nós, ao pensar em convidar os senhores, pensamos justamente na ligação que existe entre esses dois municípios e por serem praticamente os nossos principais campos de atuação. Nós estamos no Talatona e volta e meia damos um pulo para o município de Belas. Começamos com o anfitrião, porque estamos no município de Talatona, o Sr. Rui Duarte. Sei que é recente nas vestes do administrador de Talatona, mas há já uma história que existe entre a Palanca TV e o município, porque estamos aqui dentro de casa. Sim, obrigado. De facto, o pouco tempo, portanto, estamos a falar de cerca de 7 meses que dura a minha vigência, portanto, enquanto administrador municipal de Talatona, e a relação que o município, a administração, tem tido com a televisão Palanca TV, tem demonstrado que há aqui uma parceria muito forte, tem demonstrado por parte da Palanca TV uma entrega, portanto, à causa da informação e uma entrega àquilo que é a matéria que deve ser vinculada, que deve ser passada para a comunicação social, para o público em geral, tem sido trabalhado com bastante profissionalismo. É óbvio que são 6 anos, ainda é uma criança, estamos nos primeiros passos, muita coisa poderá ser corrigida, obviamente ainda não há aquela perfeição que nem sequer nas grandes cadeias televisivas encontramos, portanto, com muitos anos de existência, muito menos com 6 anos. Portanto, em 6 anos de vida desta televisão, nós podemos dar os parabéns porque, de facto, demonstram que estão com bastante atitude, com bastante dinamismo e certamente são questões e são evoluções que devem depender um pouco também de nós. Certo. Nós, enquanto fazedores de matéria, temos que saber também passar esta informação, portanto, interagirmos com a televisão e também, se calhar, encontrarmos aqui modelos que possam ser ajustados ao interesse também do próprio município em si, para que o cidadão que está diretamente a ser afetado com a matéria que vai ser apresentada, ser mais esclarecido, portanto, estar mais inteirado daquilo que está a ser apresentado. Mas dizer que vocês estão num bom caminho, a Palanca TV, daquilo que era antes e o que é hoje, nós podemos considerar que tem um futuro muito grande pela frente, e com os passos que estão a ser dados, eu penso que será um futuro com alguma firmeza e responsabilidade acima de tudo. O que se pretende numa televisão é que seja isenta, principalmente na comunicação da informação, na passagem de informação, na vinculação de informação oficial, que de facto seja isenta e que aquilo que é de facto a prestação desse serviço, portanto, possa de facto demonstrar a realidade dos factos tal como eles são, positivos, negativos,
e sinceramente, aqui no município de Talatona, acho que vocês estão mesmo de parabéns, porque não há motivos de reclamação. é uma satisfação de facto ter as cadeias televisivas, temos quase todas elas. No Aliás, município. temos as 3 representadas aqui no município. Falando da Palanca TV, que está aqui no distrito urbano do Benfica, para nós é um orgulho, porque é um aliado direto. Portanto, e isto faz-nos sentir então com mais motivação para trabalharmos e apresentarmos matéria para que vocês também possam dar seguimento e assim juntos fazermos aqui algo melhor e algo bom. Muito bem. Muito bem, a mesma questão estende-se para o administrador de Belas, Miguel de Almeida. Qual é o sentimento, que relação, que memórias tem desta relação da área que dirige com a Palanca TV? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar por esses 6 anos de existência, de trabalho, de resiliência, e dizer que nas 3 funções que exerci como administrador, eu tive uma relação muito estreita com a TV Palanca, e em alguns momentos foi o profissionalismo e a verdade como a TV Palanca produziu determinadas matérias que garantiu uma apreciação mais coerente do trabalho que temos estado a fazer, e isso reforçou a confiança de quem decide em nos manter nos cargos que temos estado a exercer até agora. Na verdade, não se governa o interesse público sem comunicar. E eu tenho memórias de matérias da qual fui protagonista, e a TV Palanca, com alguma verdade e com alguma paciência, elaborou a notícia tal como ela aconteceu, com todo o realismo. Portanto, eu estive perto de 3 anos como administrador do distrito urbano do Ramiro. O distrito urbano do Ramiro é um distrito que maioritariamente foi ocupado por antigos combatentes e veteranos da pátria, e o seu crescimento, a dado momento, se confrontou com o fenômeno de ocupação ilegal de terrenos, e a TV Palanca, em várias ocasiões, nos ajudou não só a passar a mensagem de vida em como o cidadão podia usufruir desse direito, como também esclarecer alguns aproveitamentos que eram feitos para denegrir a imagem da administração. Portanto, a TV Palanca, para mim, é um grande parceiro no exercício da atividade que tem estado a exercer como administrador, e a minha ida para o Icolibengo, a TV Palanca, apesar da distância, também nos acompanhou pacientemente. Eu até conheço o rosto dos vários técnicos da TV Palanca, e em alguns momentos eu tenho estado a desafiá-los a produzirem a matéria cada vez com mais qualidade. A TV Palanca nos acompanhou em Colibengo e mostrou o trabalho que fomos desenvolvendo ao nível daquele município, um município histórico com grandes desafios de desenvolvimento, e a TV Palanca, enquanto eu estive lá como gestor, prestou-nos um serviço muito satisfatório. Agora aqui em Belas, muito mais próximo da vossa sede, embora nós temos estado a sonhar que a sede da TV Palanca passe para Belas, passe para Belas, assim estaremos muito mais próximos, mas aqui no município vizinho nos sentimos também próximos. A TV Palanca continua abraçada com a administração municipal de Belas. Há uma relação afetiva de amor e amizade, particularmente comigo, na qualidade de administrador, mas também os vários serviços da administração de Belas, sempre que tem necessidade de divulgar o seu trabalho, a TV Palanca tem estado disponível e a fazer um trabalho com isenção, com responsabilidade, da qual nós agradecemos. E num dia como hoje, entendemos que durante esses 6 anos a TV Palanca enfrentou vários desafios, várias vicissitudes no exercício das suas atividades, e se conseguimos chegar aos 6 anos é porque vencemos todos esses desafios. Então são 6 anos de vitórias, e por isso as minhas felicitações. Muito obrigado. Afonso Paulo, se me permite, à vontade. O administrador de Belas está com a palavra. Senhor administrador, tem um percurso muito interessante. Entra para os Ramiros, o distrito dos Ramiros,
depois passa para o Icolibem, volta para o distrito e depois pega este grande projeto que é a administração de Belas. Quer contar um pouco mais sobre este percurso? Olha, eu entendi bem os apelos que foram sendo feitos pelo nosso presidente. Por isso, quando exerço uma função, eu tento exercê-la como se fosse o presidente naquela circunscrição. Muito bom. E o segredo do nosso trabalho é a comunicação. Nós temos que estar abertos, porque nós estamos a administrar interesse público e nós temos que estar abertos para levar ao conhecimento do principal beneficiário interessado tudo quanto estamos a fazer relacionado com os recursos que vão proporcionar bem-estar que é do benefício desses. Então, a comunicação na gestão é importante, porque é a partir daí que somos avaliados por aquilo que estamos a fazer. E esse percurso que eu tive durante esses 5 anos teve como segredo a dedicação, o comprometimento, o patriotismo, a disciplina e a abertura no diálogo, informando sempre com verdade aquilo que estamos a fazer. Isso permitiu com que o poder decisivo pudesse confiar em mim essas tarefas, da qual exerci com muita dedicação e espero continuar a exercer, desde que haja confiança para tal, e contar sempre com os órgãos de informação, particularmente a TV Palanca, para ajudar-nos a divulgar o trabalho que temos estado a fazer em prol do interesse das nossas comunidades. Ramiro foi o primeiro desafio e eu fui aí com pouca experiência, mas o espírito de trabalhar em equipa ajudou-nos a perceber os fenómenos, a interpretar e a constituir uma equipa de trabalho que, diante de muitas dificuldades, nós estamos a falar de territórios que têm grandes desafios para o desenvolvimento, sobretudo no alcance do bem comum. São territórios que precisam evoluir muito em relação aos serviços de utilização comum, como a educação, saúde, energia elétrica, água, a mobilidade, segurança pública. Então, quando o nosso desempenho é notável junto da comunidade, a comunidade reage positivamente e isso fortalece a confiança para continuarmos a estar em frente deles e a representar os seus interesses. Penso que é uma trajetória simples e humilde e que, quando exerço, penso nessa oportunidade que o nosso presidente, a nossa governadora deu para um jovem trabalhar em prol do interesse público. E nessa condição, eu devo representar os jovens com dignidade e fazer com que se abram mais portas de oportunidade para os jovens com o meu trabalho e não falhar e fazendo que se fecham as portas para que outros jovens tenham a oportunidade de também serem confiados essas tarefas. Muito bem, Sr. Administrador. Sr. Administrador Rui Duarte, quando se fala de Talatona, particularmente aqui em Luanda e fora de Luanda também, quando se fala de Talatona tem-se uma imagem de que é o tal município, sem qualquer tipo de menosprezo, porque Talatona é um grande município, mas esquece-se de um elemento em que todas as zonas há desafios. Em todos os municípios, bairros, distritos, há desafios. Nos 7 meses de percurso no Talatona, quais são os principais desafios que tem em termos de resolução dos problemas locais? Muito bem. O município do Talatona, de facto, tem uma responsabilidade sobre nós muito grande, porque é uma referência, o centro do Talatona, Talatona como distrito em si, foi o distrito que deu o nome ao município. Exato. E é precisamente a partir do distrito 7 que tem esta grande responsabilidade de manter o nome Talatona como uma referência. E de facto nós temos encontrado aquilo que são portanto, os elementos que envaidecem este nome Talatona. Exato. Portanto, é uma zona com um padrão arquitetônico, portanto, elevado, portanto, com grandes edifícios, com grandes condomínios,
portanto, uma classe portanto, média alta. Nesse mesmo distrito e que obrigam-nos a manter um padrão dentro deste nível. Certo. E quando nós falamos neste nível, não é só no distrito do Talatona. Avançamos também para os restantes distritos. Estamos a falar de 6 distritos urbanos e uma comuna, que é a comuna do Mussulo. E com o padrão que temos em cada um dos distritos, que é um padrão médio-alto, portanto temos os mais recentes, que é a cidade universitária, que tem também alguns condomínios, mas aí, tanto cidade universitária como distrito urbano do Camama, já é, portanto, uma característica diferente, portanto, onde portanto, o nível já é um pouco mais baixo. Portanto, ainda assim, o grau de exigência e de atenção é maior nestes locais, pelas diferentes características que têm todos eles. Então, nós no distrito urbano do Talatona, portanto, as exigências é de manter exatamente o que já está e melhorar, portanto, tendo alguma evolução, se possível, mas a dificuldade mantém-se precisamente por manter o nível, portanto, da manutenção, dos espaços verdes, da via pública, da própria construção em si, portanto, limitar aquilo que são as manutenções para não descaracterizar o próprio distrito em si, portanto, e manter aquela urbanização tal como foi aprovada desde o início. Portanto, é a vantagem de nós já termos grandes urbanizações devidamente aprovadas e que nos permite dar portanto, fazer algum controle sobre as mesmas e também uma evolução em termos de crescimento. Nos locais onde, de facto, o crescimento está em grande exponência, que é, como, por exemplo, o Distrito Urbano do Largo Patriota, o Camama, nesses locais, nós temos como compromisso, precisamente, acompanhar esse crescimento, portanto, dar as devidas recomendações nos projetos que são aprovados, a população que reside nesses locais ter também noção das suas responsabilidades, portanto, em termos de habitantes, em termos daquilo que são os seus deveres, cumprimento naquilo que é um espaço público, social, portanto, e nos locais onde temos as maiores dificuldades, portanto, aí nós damos aquela atenção que já é mais virada para o cidadão. Certo. Portanto, na questão da água, da luz, vermos também o nível de desemprego em alguns locais, promovermos investimentos privados direcionados para esses locais, públicos também, que possam melhorar de algum modo aquilo que são as dificuldades a nível do emprego, portanto, a nível da assistência familiar, que é aí onde nós de facto encontramos alguns maiores problemas. Portanto, daí as diferentes características que temos em Talatona. Quando se fala de Talatona, não é pensarmos bem, Talatona é só aquele pedaço de grandes edifícios modernos, luxuosos e nada mais. Não. Temos precisamente isto que eu acabei de falar, portanto, as diferentes características nos diferentes territórios, nos diferentes distritos, como temos, por exemplo, a comuna do Mussulo, que é uma característica, portanto, totalmente turística, e que merece um tratamento também específico para o efeito. Ainda assim, tem cerca de 12 mil habitantes que precisam também de ter aqueles cuidados básicos, ter aquela assistência básica permanente, porque são residentes mesmo. Portanto, não é aquele movimento portanto, sazonal que vemos com as idas turísticas. E no que diz respeito a isso, estamos muito atentos e claramente com programas traçados para que em todos esses territórios possamos então ter, portanto, uma melhoria e uma manutenção de aquilo que é portanto, a assistência às comunidades e a evolução urbanística no nosso território. 7 meses não são 7 dias, de certeza que há algo que sempre marca. Nessa relação, nesse intercâmbio que existe entre a Palanca TV e a administração municipal de Talatona, o que mais lhe deve ter marcado, enquanto administrador? Bom, a Palanca TV, felizmente, tem estado em todos os grandes acontecimentos do município. Tem estado atentos com comunicação da nossa parte, ou mesmo sem comunicação, a Palanca TV consegue
estar no momento e presenciou vários acontecimentos importantes no acompanhamento das grandes obras. Tivemos estas obras que mais conhecidas, portanto, da Ponte do Camorteiro, que ainda ontem foi felizmente aberto o tráfego rodoviário. Tivemos o acompanhamento da via, portanto, a própria bacia da Vanã, onde trouxe grandes constrangimentos e todo mundo soube das águas que invadiram as residências e criou constrangimento na própria circulação do tráfego rodoviário, mas que felizmente a evolução tem sido positiva e a Palanca TV, felizmente, tem passado esses dados, tem passado... Portanto, eu acho que é esse o papel que nós precisamos de uma televisão, é estar conosco nestes acontecimentos, quando vamos entregar os kits, quando vamos fazer os kits de alimentação, os próprios produtos ligados ao combate da pobreza, portanto, as populações mais carenciadas, está sempre ali a Palanca TV. Isto é sinal de que a sua responsabilidade está a ser exercida, o seu papel para o qual foram criados, portanto, está a ser desempenhado. E é neste sentido que nós temos mesmo que apoiar, dar produto para ser bem apresentado. E em todos os locais onde nós, portanto, desempenhamos os nossos projetos e as nossas atividades, é uma referência convocar, convidar e solicitar o apoio da Palanca TV, que em sempre a resposta tem sido positiva e deixe-me dizer que têm sido muito pontuais, portanto, sem desprimor das demais televisões, portanto, tem havido sempre um rigor no horário por parte da Palanca TV naquilo que tem sido portanto, o momento das atividades. Muito bem. Muito obrigada. Quer dizer muito... que estamos o desafio está a ser... Bom caminho. Pois. Muito bem. Senhor Administrador Miguel de Almeida, administrador de Belas, o principal objetivo é de responder os problemas, os anseios, as necessidades da população. Do ponto de vista social e econômico, como está o seu município? Olha, o município está a progredir muito bem. O Plano Integrado de Intervenção no município trouxe muitas soluções, porque o município de Belas, depois da divisão política administrativa, ficou com uma zona que era a zona de expansão para a zona habitacional e tinha muito poucos equipamentos sociais. E as condições de habitabilidade eram muito difíceis e continuam a ser, mas o PIME e o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza têm estado a trazer soluções muito importantes para a melhoria das condições de vida da nossa população. Só para ter uma ideia, com o PIME que estamos a implementar, o município viu crescer a sua rede escolar para mais cerca de 14 novas escolas. E todas elas a serem entregues até agora, no final de dezembro, todas essas escolas vão ser entregues. Há um problema da mobilidade muito gritante para o acesso ao interior do município, certo, que também viu a sua solução no PIME, com 2 projetos de asfaltagem de cerca de 8 km e mais 6 km, que vão ligar a via expressa até o interior do município, resolver aquele problema gritante do acesso ao bairro Mundial, onde as nossas mamães diariamente se fazem transportar por vias das carrinhas. Eu pessoalmente vivi essa realidade. Nós acompanhamos a visita do senhor administrador. Exatamente. Eu fui para lá e vivi na pele que a comunidade vive. Apanhei a carrinha por volta das 5h30 e fui transportado até a via acesso, a via expressa. E nós tínhamos nessa altura um processo a tramitar o governo da província, o Ministério das Finanças, titular do Poder Executivo, para a obtenção da autorização, tendo em conta o valor dessas empreitadas que transcendia os limites financeiros dos administradores e da governadora. O senhor Presidente, no leque de todos os problemas que o país tem, conseguiu olhar para aquela necessidade como prioritária e aprovou. É assim que o município já está a observar a asfaltagem dessas 2 vias, que vai melhorar a mobilidade interna a nível do município. Portanto, o município tem muito para crescer. No ponto de vista da energia,
A AENDE fez um bom trabalho, progrediu muito, estão com cerca de 170 PTs, com mais de 15 mil ligações, sem falar dos PTs privados que têm estado também a dar o seu suporte, embora temos que rever a questão do preço que cobram. Relativamente à água, o município tem ainda muito por correr, porque os que mais se beneficiam até o momento é só a cidade do Quilamba. Os restantes distritos não têm ainda esse precioso líquido e o meio de obter é por via das cisternas. Nós, a nível do combate à pobreza, estamos a fazer furos de águas e vamos agora, na sexta-feira, inaugurar o primeiro projeto com uma qualidade permitida para ser utilizada no consumo humano. E pensamos que todos esses projetos desenvolvidos vão melhorar a condição de vida da nossa população e a nossa ideia é que para 2022 possamos investir muito na energia e na água e na mobilidade, tendo em conta que já demos um grande avanço na área da educação e também conseguimos, com o PIME, inaugurar 3 centros de saúde que estão no meio das comunidades a prestar um bom serviço. Há questões básicas que não precisam ir para os hospitais de especialidade, que estão a ser resolvidas a nível do município. Nas localidades onde não temos unidade sanitária, a direção se move com os técnicos e presta o serviço à comunidade. Pensamos que temos ainda muito por desenvolver também na área da saúde e no setor da água, sobretudo, que são os grandes problemas que a nossa população tem estado a gritar. Mas eu gostaria de partilhar aqui uma experiência que eu vivi e que me marcou muito e que a TV Palanca acabou me tirando a corda no pescoço. Eu estava, de facto, enforcado e tudo apontava que eu era o culpado. Uma certa manhã eu vivia no Ramiro, vivia a menos de 1 quilômetro da administração e alguns dias eu preferia sair, caminhar a pé até a administração. E eu me defrontei, acho que as pessoas que organizaram sabiam aquele meu percurso, defrontei com um conjunto de pessoas a fazer uma manifestação com katanas, enxadas, chamando-me de gatuno e que eu havia usurpado as suas lavras. E foi muito humilhante ter que caminhar sobre aqueles gritos, sobre aquelas acusações. E no gabinete, confesso que nesse dia chorei e quase coloquei o meu cargo à disposição, porque estava a ser grosseiramente injustiçado. Mas no dia seguinte apareceu um conjunto de jornalistas da TV Palanca para tirar a limpo a situação. Exatamente. E eu vi ali uma oportunidade de limpar o meu nome. Como estava inocente, convidei quer o jornalista da TV Palanca e as senhoras que fizeram a acusação para nos dirigirmos ao terreno, nas suas lavras, onde eu era acusado de ter usurpado e destruído a sua produção. E lá se constatou que tudo passava de uma grosseira acusação falsa, sem fundamento, com o objetivo de afetar-me pessoalmente. Eu acho que havia interesses em que eu não continuasse, porque eu era muito rigoroso na proteção do patrimônio do Estado. A terra é um patrimônio do Estado, deve ser preservado, até porque as gerações futuras vão precisar dela também, e a sua utilização tem que ser racional. Muita gente não entende isso, quer ocupar como quiser, construir de maneira ilegal, e a gente era muito rigoroso nesse combate. Tanto isso não interessava a certos grupos. E a TV Palanca acabou fazendo uma reportagem onde as senhoras acabaram confessando que haviam recebido dinheiro e que a acusação era falsa, e até a mandioca foi filmada e até tivemos a oportunidade de saborar a mandioca das senhoras, e era tudo mentira. E ali deu-me ânimo de dar mais abertura à comunicação social, e sempre que possível, que nos batem a porta, nós estamos dispostos a abrir, e isso me marcou até hoje, porque muita gente, muitos gestores não tiveram a oportunidade de trazer os factos reais e foram julgados por mentiras e sacrificados e perderam eles e as suas famílias. Portanto, é uma memória que eu gravo comigo. Eu penso que a TV Palanca deve ter aí
essa reportagem. Eu não sei se nesta altura a nossa equipa técnica está tudo a fazer para encontrar Devo ter essa a reportagem no e arquivo. penso que é isso que nos marcou. Voltando para os desafios do município, conforme eu disse, o nosso presidente está com uma liderança muito voltado na melhoria das condições da nossa população e nós, a nível dos municípios, temos estado a seguir essas instruções. A nível do governo da província, há uma supervisão, há um acompanhamento sobre todos esses projetos que, a sua conclusão, vão de facto melhorar consideravelmente a vida da nossa população. Do ponto de vista cultural e literário, que projeto tem em carteira? Olha, nós, A pergunta é aberta. É aberta. Muito bem, é aberta. Começar? Anfitrião, começa. Peço desculpa, do ponto Do de vista... ponto de vista cultural e também literário, que projeto tem em carteira? Bom, é assim, a nossa área da cultura tem permanentes projetos a nível, portanto, da administração municipal, que visa precisamente reunir tudo o que são os artistas e também tudo aquilo que são os fazedores de cultura no município, os quais nestes meses festivos programam e de facto nós apoiamos as suas atividades ligadas à exposição, ligadas a teatros, ações culturais e também aquelas mais viradas para a promoção de literatura. É neste sentido que nós também traçamos um programa interno, portanto, o qual que é, portanto, mesmo apoiado é feito em parceria com aquele que é o público, com aquele que é o privado, que está também ligado a este tipo de ações. De qualquer modo, nós achamos que é insuficiente, precisamos de algum modo de melhorar a prestação cultural dentro do município. Estamos ainda muito virados para aquilo que são a resolução de problemas que achamos que são básicos, em detrimento também um pouco às vezes da cultura. Mas a própria cultura também é um problema básico. A cultura, a literatura e também portanto, a educação faz parte daquilo que é a necessidade do crescimento de uma comunidade, de uma população. Portanto, tem que ter, portanto, essas bases bem sustentadas para que facilite todos os outros setores, todas as outras áreas do nosso dia a dia. Mas Talatona, portanto, é de todo modo uma área apetecível, portanto, uma zona apetecível para os fazedores de cultura e arte, e estamos sempre disponíveis para apoiar e portas abertas, portanto. E para o efeito tem trabalhado com as ONGs? Sim, as ONGs também são, portanto, aqueles que... Nós tivemos agora a Bienal que passou um pouco também pelo município de Talatona e neste quesito foram apresentados, portanto, um leque de atividades que os artistas apoiados com as ONGs puderam aqui no nosso território fazer apresentação também de exposições e de algumas matérias ligadas à cultura. No Mossulo tivemos também uma exposição, portanto, um momento cultural ligado também à questão da Bienal. E a Bienal, penso que é o ícone da cultura, portanto, precisamente dos países lusófonos, portanto, e de toda a África. Penso que não devemos ficar só nestes grandes momentos, como foi agora o momento da Bienal, e assim, portanto, incentivarmos e investirmos um pouco mais nesta matéria. Muito bem, o administrador Miguel contou-nos uma história um tanto quanto caricata, mas que o final foi feliz. Muito bem, eu gostava de saber, graças a Deus também. E eu gostava de saber do senhor administrador qual foi, dentre todas que passou, a situação mais caricata e que no final foi um final feliz. Bom, eu tento fugir das situações caricatas. Tento fugir das situações caricatas porque eu penso que a informação, quando é bem trabalhada, acaba por passar sempre a verdade. Acaba por ser transmitido aquilo que é a verdade.
em termos de comunicação, há momentos em que provavelmente a própria informação assim pode gerar algum constrangimento e alguma polémica. Felizmente, por parte da comunicação social ainda não ocorreu isso. Para já, estamos muito expostos a esse risco. Nós, enquanto representantes do poder, portanto, do executivo nos municípios, vivemos diretamente estes problemas das ocupações de terra, daquilo que é os grandes males que por vezes estão no nosso território, e existem de facto pessoas com muito má intenção, com má fé, certo, que o trabalho delas é mesmo só criar desinformação, exatamente. Que o papel é mesmo só desestabilizar. Mas nós conseguimos contrariar. Muitas vezes o melhor remédio é ignorar completamente, porque eu penso que se a pessoa passar a vida inteira, todo o tempo, só a criar situações para destabilizar, é a própria pessoa que entra no descrédito. Portanto, então, deixamos, porque a verdade vem sempre ao de cima. Pode demorar o tempo. E é neste sentido que nós precisamos que as televisões nos apoiem. É neste sentido que nós precisamos que a comunicação social se organize no sentido de o tempo da antena ser gasto apenas com informação verídica, comprovada, antes de ser transmitida, antes de ser, portanto, propagada, que tenha, de facto, uma confirmação da sua veracidade. Exato. Porque é mesmo assim, com as redes sociais hoje em dia não precisamos de palancas TVs, nem de TPAs, nem de TV Zimbo, nem de CNN, nem, falamos uma matéria, lançamos e já está a circular. Então, devem ser os nossos principais aliados a contornar e a quebrar esta corrente negativa, esta corrente falsa e que em nada abona o desenvolvimento do país. Deve ser a comunicação social a cortar e a passar, de facto, informação que é verídica e comprovada. E no nosso território já tivemos algumas situações que poderiam desenvolver-se para casos mais complicados, como por exemplo na ocupação de terra. Nós temos bastante, o território de facto é valioso, como sabem, Talatona, não só no distrito de Talatona, mas temos cidades universitárias, Camamas e Patriotas e Futungo. O território em si tem 1 metro quadrado valioso, certo, e que é apetecível para os investidores e é apetecível também para os invasores. Portanto, há investidor com capacidade de cumprir as regras e há aquele investidor que ele é invasor. Não é? Então, é aí que nós temos que ter a capacidade de, juntamente com a comunicação social, fazer passar a informação de que não deverão ocupar sem a devida legalização, sob pena de serem removidos, de serem, portanto, retirados legalmente, né, pela justiça, pela administração, sem que haja prejuízo para nós. O prejuízo acaba por ser para quem de facto cometeu essa invasão. E são mesmo esses que investem na desinformação, são esses que usam esquemas, como foi aqui dito pelo meu colega Lito do Belas, que portanto acabam por criar encenações de pessoas, de populares, de camponeses, para fazer passar uma ideia de que este tema, de que determinado tema é real. Então nós temos que ter a calma, temos que ter a capacidade de saber gerir esta informação e de rapidamente, com a comunicação social, fazer passar então a informação. Aí é que nós precisamos de vocês, passar a informação verdadeira, correta, de acordo com os factos. E neste aspecto, a Palanca TV tem se portado muito bem e nós damos os parabéns, porque se continuarem assim, serão um grande parceiro do Estado, do cidadão e de todos nós. Portanto, teremos aqui um mundo melhor neste território. É preciso então que se valorize estas ações, porque em dado momento nós tivemos, por exemplo, cidade universitária, uma ocupação desenfreada de casebres e de casas que foram financiados mesmo para o efeito, para criar destabilização e mais tarde tirar partido. E conseguimos rapidamente limpar. E o que é que fizeram a comunicação social, a Palanca TV e os demais? Filmaram,
provaram que aquilo era um esquema montado e demonstraram como é que de facto é feito esse esquema da melhor forma. Então, eles estão de parabéns, nós vamos continuar a trabalhar. Precisamos é de passar a matéria e a informação para que vocês possam também saber transmitir. Porque o jornalismo de investigação só é feito se nós também conseguirmos passar esta informação, se vocês conseguirem obter dados concretos para que a comunicação ao cidadão seja, então, efetivamente verídica e positiva. Temos de tirar a vénia e, na verdade, reconhecer os feitos que os nossos administradores têm feito pela população. Exatamente. É tirar a vénia mesmo. Infelizmente, tudo que é bom não demora, mas em gesto de descontração, em off conversávamos e o senhor administrador de Belas, Miguel de Almeida, dizia que Talatona é filho de Belas, nasceu de Belas. Pronto, enfim, infelizmente... Alguma palavra, senhor? Não, de facto, o Talatona tem este problema. Já esteve em Belas, já esteve na Samba, já esteve... Bom, Talatona tem 5 anos, tem menos um ano que a Palanca TV. Então nós praticamente estamos a festejar, fizemos em outubro, portanto os 5 anos, e demos até fizemos um pequeno ambientezinho, comemoramos de uma forma menor da Palanca TV. E aqui é a Palanca TV com 6 anos, dentro do nosso município, então praticamente estamos a crescer juntos. Estamos a crescer juntos. Mas Belas, isto é um território que agora o que nos divide é precisamente a Via Expresso. Cortou precisamente aqui o nosso território, porque senão ainda seríamos praticamente o mesmo território, provavelmente. Então, estimados, nós agradecemos pela presença. A conversa não terminaria se o nosso tempo de antena não terminasse, de certeza. É sempre bom receber entidades no nosso programa. Queremos desejar um ótimo dia de trabalho e que continuem sendo essas entidades que são. Porque, Kátia, a verdade seja, são um dos poucos administradores abertos para os jornalistas, não só naquela relação institucional. Do ponto de vista pessoal mesmo, nós hoje temos coragem de pegar no telemóvel pessoal e ligar para o senhor administrador Duarte, ligar para o senhor administrador Miguel, porque há aqui uma abertura com os jornalistas. Muito gratos pela presença. Nos deixa Nós é que agradecemos. Uma vez mais, muito e a obrigada. Carlinha está a encostar para levar o meu cabaz. Foi bom. Obrigado. Muito obrigado. Afonso. Obrigado, caro telespectador. Kátia João, temos ainda felicitações dos nossos colegas. Temos Afonso Paulo e com certeza vamos acompanhar. Vamos a isso. São passados 365 dias. Eu, João Francisco Beatriz Menezes, apresentador e repórter da Palanca TV. Este é o 6º aniversário, que esta data se repita por mais vezes. Feliz aniversário, Palanca TV. Olá, eu sou o Rosário Magalhães, sou operador de som da Palanca TV, estou aqui há sensivelmente 5 anos. Desejo um feliz aniversário à Palanca TV. Olá pessoal, eu sou Ângelo Lázaro, jornalista desta cadeia televisiva há sensivelmente 4 anos. Venho por meio desta parabenizar o coletivo de trabalhadores por estes 6 anos que vem garantir aos telespectadores uma informação de qualidade, com rigor e isenção. Parabéns, Palanca TV. Bom dia, Espírito Santo. Parabéns para você. Olá, Ilana Gervásio é meu nome, sensivelmente 3 anos de Palanca TV. Hoje, no aniversário, eu quero desejar a todos os profissionais feliz aniversário. Pois é, as felicitações dos nossos estimados colegas. Kátia João, estamos já no momento derradeiro do nosso programa. É verdade, já no momento derradeiro, nós estamos a colocar ponto final a este especial Palanca TV 6 anos e vamos fechar com música. Vamos sim fechar com música. O Henrique sozinho vai voltar a atuar neste programa matinal da Palanca TV. Kátia, é já para fechar, não é? É para fechar, exatamente, Afonso Paulo. É para ponto final mesmo. Ok, então pronto. Kátia, muito obrigado por esta bela companhia. Foi um prazer. Fizeste este programa brilhar.
Acredito. Sim. Sim, obrigada. Vamos trabalhar para melhorar. Certo, então Certo. vamos já despedir os nossos telespectadores. Mas, Cátia, dá uma assim. Não quero dar só um. Eu quero Não dar um quer. beijo. Então vamos a isso. Um beijo Tá bem. gostoso a todos os caros telespectadores que nos acompanharam. Muito obrigada pela audiência. Cátia, dá um cool aqui. Um cool, Afonso. Eu já volto. Vou Ok. conversar com o Henrique Sozinho. Sozinho. Muito bem. Vou fazê-lo companhia. Tá, até já. Até já, Afonso. Então, Henrique Sozinho é o nosso convidado neste programa, o Matinal da Palanca TV. Um programa que está no ar de segunda a sábado, das 7 às 10 da manhã. Hoje violamos um pouco o horário, justamente para saudar estes 6 anos. Henrique, vai nos brindar com a última música. Qual é? Amor, Luzolo. Amor, Luzolo. Ok. Bom, antes mesmo de cantar esta música, eu quero desejar sucessos na sua carreira. Eu tive o privilégio de receber o Henrique no Primeira Página, quando do Top dos Mais Queridos, e hoje conseguimos ver que todo o trabalho que tem feito está a ter uma repercussão, não só ao nível de cabina nacional também, e é isso que se quer, Obrigado. que os artistas sediados no interior possam também ter espaço aqui na capital e nas outras províncias, porque só assim teremos uma cultura abrangente e deixar de concentrar os artistas só na capital. Olha que a riqueza de Angola se resume na diversidade cultural. Exato. E se nós não conseguirmos fazer essa fusão, deixamos de ser angolanos. Muito bem. Neste caso, daqui saio, o carro está aí fora à espera para Kwanza Norte. Ponto a tocar, Sim, viagem. sim. Toca um colo, Cool. irmão. Cool. Não podemos dar o abraço porque a Covid-19 Covid. infelizmente veio cortar-nos esta relação afetiva. Então, o palco é todo seu. Muito obrigado. Caro telespectador, fique muito bem. A partir de agora, o Casa Grande tem uma casa nova, que é o espaço onde estivemos. Wananchi Musingola, J-Lo,